Deuteronômio capítulo 30, o versículo 19 diz assim: Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ainda traçando o tema sobre pérolas no caminho cristão, hoje eu quero falar sobre o tema ou a pérola, o sim e o não. Podemos arguir que são duas pérolas, o sim e o não, mas enfim, esse é o tema de hoje, o sim e o não. As nossas vidas são essencialmente compostas por escolhas, decisões, e toda escolha que nós fazemos, ela gera uma repercussão, ela tem um efeito. Quando você tem um corpo de água, não uma praia que é movimentada, mas um corpo de água parado, pode ser uma poça, pode ser um lago, e você joga uma pedra, aquela pedra ela vai causar ondas concêntricas que vão se abrindo, aquelas ondas vão se espalhando, e assim são as nossas decisões, elas têm uma repercussão. A decisão que a gente toma não é como se a pedra caísse na água, afundasse e acabou. Não, a evidência, o resultado vai repercutir, vai ressoar e vai afetar por muito tempo, por muitas pessoas, de várias maneiras. Cada decisão que a gente toma, a gente lê aqui no versículo 19, onde fala, tu e a tua descendência. Então a decisão que nós tomamos hoje vai afetar nós e a nossa descendência. São essas ondas que vão se alastrando. Então toda escolha, ela procede, toda escolha, ela vem de uma proposta, ela vem de várias opções que nos são feitas. Nós lemos aqui no texto que nós somos ordenados a fazer uma escolha. Nós lemos no versículo 19 a escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Se a gente olhar no versículo 15 do mesmo capítulo, a gente leu o 19, e voltar para o versículo 15, diz assim: veja que hoje te tenho proposto a vida e a morte, a vida e o bem, e a morte e o mal. Então aqui nós temos algumas das nossas escolhas. A gente tem, eu vou juntar tudo, nós temos as escolhas entre vida, bênção e o bem. No versículo 19 e versículo 15, podemos resumir essas escolhas. Escolher entre vida, bênção e o bem, ou entre a morte, a maldição e o mal. Elas se casam direitinho, mas estão em dois versículos separados. Então, a escolha que nós temos, as opções que nos são propostas é essa: vida, bênção e bem, ou morte, maldição e o mal. De primeira vista, ninguém é tolo bastante ou doido bastante para querer escolher a segundo conjunto de morte, maldição e mal. Ninguém quer morte, maldição e mal. Todos queremos bênção, queremos o bem, queremos vida. Mas as escolhas e repercussões, elas são distintas e elas são destacadas. As escolhas e as repercussões. Tá? Então a gente toma uma escolha que vai gerar um efeito, uma repercussão. Esse destaque e a diferença são bastante extremas. Vida e morte. Bênção e maldição. O bem e o mal. Então, não é algo sutil, não é algo parecido, são bem distintas, são bem extremadas. E o problema é que entre o resultado e a escolha, muitas vezes fica uma coisa meio camuflada.
entre a escolha inicial e o resultado final. Existe o que nós podemos chamar, por falta de outro termo, um intervalo temporal, ou seja, há um espaço de tempo, há um intervalo de tempo entre eu fazer a escolha e o resultado final. Seja uma escolha boa ou ruim, sábia ou tola, ou seja o final, seja ele um final bom ou um final ruim. Não é algo automático. O versículo que ilustra e mostra bem essa ideia, a gente acha lá em Eclesiastes capítulo 8. Eclesiastes capítulo 8 e no versículo 11. Vou marcar esse versículo porque é algo que deixa bem claro, bem gráfico aqui o que eu estou tentando explicar nessa questão do intervalo temporal. Diz assim o versículo 11 de Eclesiastes 8: porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Então aqui nós temos duas coisas. O mal cresce porque existe esse intervalo temporal que podemos atribuir à graça e à misericórdia de Deus. Mas o princípio que eu quero trazer aqui, que é mais pertinente à mensagem de hoje, é que existe justamente esse tempo entre, como o versículo fala, a execução do juízo. O que é isso? É o resultado final, é a consequência, é o efeito das nossas decisões. Você toma uma decisão ruim hoje, tola, uma decisão não muito sábia, o que vai acontecer é que você não vai ter o juízo, o resultado imediato. Aqui fala que não se executa logo o juízo. E por causa disso, o coração dos homens, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para o mal. Então a gente faz uma decisão, o resultado final vem depois, e devido a esse intervalo temporal, nós não associamos a decisão com o resultado. Fica camuflado, como eu falei, fica camuflado, escondido atrás desse intervalo temporal. Não há muitas vezes uma linha direta, visível, gritante, mas existe. Porque toda escolha tem uma repercussão, boa ou ruim. Então nós perdemos de vista a conexão. Da mesma forma, a gente toma uma decisão correta hoje, nós não vamos ver o resultado final amanhã ou depois. Isso também atrapalha, porque como nós não estamos colhendo o fruto daquela boa decisão, nós achamos que talvez não escolhemos corretamente. Então temos que entender que para colher é uma coisa que se tem que esperar. Então, a ligação real que existe muitas vezes passa despercebida, mas ela está lá. Um pequeno desvio hoje do caminho correto, um pequeno desvio hoje pode trazer grandes consequências amanhã. Então não existem decisões não importantes, decisões pequenas. Toda decisão é importante, porque nós não estamos vendo o resultado final daquela decisão, seja ela boa ou ruim, sábia ou não, nós não estamos vendo o resultado final. Então, por desassociar a decisão do resultado, seja ele bom ou ruim, então muitas vezes nós esquecemos. Mas tudo isso para chegar nesse ponto que eu quero falar agora. Em sua essência, toda decisão basicamente se resume em duas coisas: sim ou não. Só isso. Nos blocos mais simples, quando você condensa e sintetiza toda decisão é basicamente isso. É um sim ou é um não. Os detalhes variam, os detalhes são muitos, a complexidade pode variar, mas no frigir dos ovos, em última instância, toda decisão basicamente é um sim ou um não. Então eu quero ver hoje alguns princípios que podemos tirar do texto, que nós podemos aprender. Mas mantenha em mente, toda decisão resume-se a isso: sim ou não. Então olhe comigo no versículo 15 de Deuteronômio 30. A gente leu 19, olha no versículo 15, que diz assim: veja que
hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. 16. Porquanto te ordeno hoje. Então é uma ordem. E por ser uma ordem, nós temos uma escolha para fazer. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Então aqui nós temos a proposta, como eu falei anteriormente, toda escolha ela parte de uma proposta, ou seja, ela parte de uma decisão que temos que fazer, alguma proposta, ela se mostra, se apresenta, uma escolha, e aqui a proposta é do que o povo de Israel tinha que fazer. Porquanto te ordeno que ames. Então a ordem, a escolha a ser feita é número 1. Ames ao Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Então a ordem, a escolha que Deus propôs, e essa mesma escolha nos é proposta hoje, tá? A mesma escolha, a mesma proposta nos é feita hoje, de que? Amar a Deus, andar nos seus caminhos e guardar os seus mandamentos. Então a escolha vai partir daí. Se a gente escolher o sim, positivamente, correto, o sábio, então olhem em Deuteronômio 30, no versículo 20, Deus está dizendo como que nós podemos responder a essa proposta, como fazer essa escolha com o sim. Porque não basta Deus falar, me ame, me ouça e me obedeça, e a gente fala, sim, sim, mas é um sim sem lastro, é um sim vazio. Então Deus vai mostrar o que é responder com um sim. Versículo 20. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele. Note que todos os verbos estão no gerúndio, estão no contínuo, estão no ativo. Tá? A ordem não, o imperativo é ame, ande e guarde. Então como é que eu posso obedecer? Amando, andando e guardando? Bom, no versículo 20 fala, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos e achegando-te a eles. Então para a gente dar um sim, não é só dizer sim. Nós temos que fazer justamente a escolha com sim, através das nossas ações, das nossas atitudes. Né? Como nós vemos aqui delimitado. Então a manifestação prática do sim é a gente amar, dar ouvidos e se achegar a Deus. Essa é a manifestação da resposta sim. O que nos lembra muito o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Isso, a ideia de Tiago 4,8 está muito perto do que nós lemos lá em Deuteronômio 30, de se achegar a Deus. E note como Deus promete, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então nós sempre temos que estar trazendo o sim, e o sim sempre vai nos aproximar de Deus. Quando respondemos sim para Deus, aquilo sempre nos aproxima de Deus. E é uma aproximação dupla, porque a gente se aproxima e Deus se aproxima. Lembrando que a primeira aproximação, quem deu não fomos nós. A primeira aproximação, o primeiro passo, a iniciativa dessa aproximação foi de Deus. O fato que nós temos a Bíblia foi Deus falando aos homens. O fato que nós temos salvação em Cristo é que Deus veio buscar e resgatar os homens. Então, quando Deus fala, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós, não é que Deus está lá aqui de braços cruzados esperando a gente dar o primeiro passo. Deus já deu o primeiro passo. Deus já tomou a iniciativa. Ele já veio, já enviou sua palavra, já está feito. O que nós temos que fazer é responder ao passo inicial. E quando nós respondemos ao passo inicial, Deus dá um outro passo, aumentando a aproximação. Como diz aqui, nós lemos no versículo 20, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e achegando-te a Ele. Como é que a gente achega-te a Ele?
ouvindo, obedecendo e amando a Ele. Então, a escolha do sim, nós já vimos o que é. Vamos agora ver a escolha do não. Olha no versículo 17 do capítulo 30 de Deuteronômio. Então Deus tem uma proposta que nós temos que escolher. Se for com sim, nós vimos. Se for com não, o versículo 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres, agora você veja o negativo, dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires. Então, aqui está a escolha do mal. Perdão, a escolha do não, que é na direção do mal, mas a escolha do não. Quando a gente escolhe dizer um não em vez do sim, então nós vamos ter um coração desviado, nós não vamos querer dar ouvidos a Deus, e nós seremos seduzidos e seremos levados a servir e buscar outros deuses. Agora, o não começa, e é tanto causa quanto efeito, de um coração desviado. Coração desviado, que também remete-nos lá de volta para Tiago, capítulo 4, versículo 8, que fala: e vós de duplo ânimo, purificai os corações. O interessante desse termo, voz de duplo ânimo, purificar os corações, a palavra ânimo, que a gente lê aí, essa palavra ânimo, aliás, duplo ânimo, são duas palavras no português, mas no grego uma palavra só, dipsikos, de dois, psikos de mente, entendimento, se referindo à alma. E a alma, no Novo Testamento, ela é figurativamente ligada ao coração. Então aqui está falando sobre você ter um coração duplo, coração dividido. Literalmente está falando sobre ter duas mentes. Duplo ânimo, dípsicos, é duas mentes. Você está em duas mentes, você não está totalmente com Deus, você está em duas mentes. Agora entenda, uma pessoa perdida não pode estar em duas mentes ou ter um duplo ânimo, porque só tem uma natureza. Ele não tem uma natureza nova, não tem. Então o crente pode ter esse duplo ânimo. Ele tem um lado que busca Deus e tem um lado que é carnal. Então o que nós temos que fazer é sempre dizer sim para o novo homem, aquela parte de nós que é gerada do Espírito, e dizer não para o velho homem, para a natureza carnal. Porque todos nós que somos salvos temos a capacidade de ter um duplo ânimo, mas nós podemos fazer as escolhas, sim ou não. Então tudo começa de um coração que está dividido, está duplo, está desviado. Um coração desviado tem certas características, como a gente viu. Pastor, eu tenho um coração desviado? Não sei. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Não me responda. Se responda. Você quer dar ouvidos a Deus? E não é sim. A prova do sim não é a palavra sim. É se você está realmente não só ouvindo, mas seguindo os mandamentos, estatutos e juízos de Deus. O sim vazio, o sim sem lastro, não quer dizer nada. Então, quando nós não queremos dar ouvidos para Deus, isso mostra um coração dividido. Alguém com coração dividido é alguém que está querendo se afastar de Deus. Tal pessoa não quer dar ouvidos a Deus. Como é que a gente dá ouvidos para Deus? Lendo a palavra de Deus, estando na igreja, nos cultos, ouvindo a pregação, tendo comunhão com os irmãos, estando em oração. Porque quando nós estamos em oração com Deus, nós estamos em comunhão com Deus. E oração, inclusive alguém pregou isso na semana passada, a oração, não lembro quem foi um dos homens que pregou, não lembro qual, mas a oração não é para a gente mudar Deus. Pelo contrário, a oração é para Deus nos mudar. Se Deus é perfeito, tudo sabe, e seu plano é perfeito, maravilhoso, então para que eu vou querer mudar? Eu sei mais do que Deus? Eu sei melhor do que Deus? Claro que não. Então quando a pessoa não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer vir para a igreja, não quer fazer nada, não quer estar na presença de Deus. Quando estamos na presença de Deus, fora do culto, ou fora da oração, ou fora do tempo de leitura bíblica, é quando estamos falando de Cristo, cumprindo a grande comissão. Jesus falou, e eis que estarei convosco até
o fim dos tempos. Então, a pessoa que não quer dar ouvidos para Deus, a pessoa que está com o coração desviado, não quer saber de evangelizar, não quer saber de vir para a igreja, não quer saber de ler a Bíblia, não quer saber de orar, não quer saber de ter comunhão com os irmãos. Porque Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, não quer dizer reunidos dia de culto. Quando tem 2 ou 3 reunidos, Ele estará lá. Quando estamos reunidos no nome dEle. Pode ser uma reunião formal ou informal, pode ser uma reunião oficial ou não, pode ser um culto ou não, mas quando o povo de Deus está comungado, reunido, quem está no meio? Cristo está no meio. Então alguém está com o coração desviado, não faz nada dessas coisas, não quer comunhão no culto, fora do culto, não quer Bíblia, não quer oração, não quer ler, não quer ouvir, não quer nada. Por quê? O seu coração está desviado. Ele está na realidade dizendo o quê para Deus? Um grande e redondo não. Eu não quero saber, eu não quero ouvir, eu não quero mudar, eu não quero conversa. Sim e não. Toda decisão que você toma vai partir e vai surgir dessas duas palavras, o sim ou o não. Nós vamos responder para Deus ou sim ou o não. Agora, o sim e o não são bem distintos, mas ambos compartilham uma peculiaridade que muitas vezes passa despercebido. Eles são intrinsecamente ligados no significado. Como assim, pastor? Bom, sim é o oposto de não. Se você fala não, então você está falando sim. Inclusive Jesus falou que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O que vai além disso é do quê? É do maligno. Tá? A coisa do diabo. Então eles são ligados. O sim é sim e o não é não. A Bíblia fala isso, nós sabemos disso. Por exemplo, nós temos uma moeda. Tem uma moeda. No Brasil, antigamente pelo menos, tinha um lado que era cara e um lado que era coroa. Ainda tem isso nas moedas? Ainda tem moeda? Está tão desvalorizado o dinheiro que não, mas enfim. Então, você tem uma moeda. A moeda tem 2 lados. Um lado é cara, o outro lado é coroa. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma divisão bem extrema, ou seja, um lado é cara e um lado é coroa, nós temos também o oposto, ou seja, o lado que é coroa não é cara. E o lado que é cara não é coroa. Isso parece óbvio, mas as ramificações disso, que eu vou mencionar daqui a pouco, vão muito além do que uma simples obviedade que a gente percebe. Claro, passou um lado é um lado, outro lado é outro, e nunca um lado vai ser o outro. Mas esclarecer o ponto que eu quero fazer. Pronto, vou aplicar isso agora em nossas decisões. Ao mesmo tempo que a gente diz sim a alguma coisa, nós estamos automaticamente dizendo não para outra coisa. Botando para o cara e coroa da moeda. Se é cara, automaticamente não é coroa. Se eu pegasse uma moeda, eu não tenho uma moeda aqui, se eu tivesse uma moeda e eu... Cara ou coroa, pastor? Se eu disser, bom, não é cara. Se não é cara, é o quê? É coroa. Então eu não preciso dizer para você se é cara ou coroa. Eu dizendo que não é, eu já estou dizendo o que é. Deu para entender? Eu tenho até medo de usar a palavra binário, porque da última vez que fizeram binário, derrubaram um canal. Mas eu estou falando do binário matemático. Tá? E o que atrapalha isso é a questão da computação quântica, que não é binário, não é um ou não, é o que você quiser. Então fale com o irmão Eugênio, ele que entende o assunto. Mas enfim. Então quando nós dizemos, para colocar na prática, quando você e eu dizemos sim para Deus, nós estamos automaticamente dizendo não para quem? Para o diabo. Quando eu digo sim para a justiça, eu estou automaticamente dizendo não à injustiça. A Bíblia fala que nós devemos submeter-nos a Deus. Como é que eu submeto a Deus? Sim, não só com palavras, mas me submetendo a Deus, não em palavras, mas em ações, em decisões, em atitudes. Submetei-vos a Deus, e quem vai fugir de nós? O
diabo. Como que ele foge? Resistir. Como é que eu resisto? Resistir é não, submeter é sim. Então, quando eu digo sim, me submetendo a Deus, eu automaticamente estou resistindo, dizendo não ao diabo. O resultado, eu me aproximo de Deus e ele se aproxima de mim. Quando eu resisto o diabo dizendo não para ele, ele foge. E eu me afasto dele. Então veja como o sim e o não são tão fundamentais na vida do crente. Jesus falou que você não pode servir a dois mestres. Você não pode dizer sim para os dois. Não. Você não tem como dizer não para os dois. Ao dizer sim para um, é não para o outro. Ao submeter-se a um, você está resistindo ao outro. Lá em Tiago, Deus nos diz que Deus resiste o soberbo. Então, ser orgulhoso, soberbo, independente, achar que sabe mais do que Deus, isso é resistir. Isso é dizer não para Deus. A Bíblia fala isso. Eu não concordo. Eu não acho que é assim. Sabe o que é isso? É você resistir a Deus. E quando você resiste a Deus, Deus faz o quê? Mesma coisa. Ele resiste de volta. Ele resiste o soberbo. Então, quando eu digo não para Deus, Deus diz não para mim. E quando eu digo não para o diabo, eu estou dizendo sim para Deus. Eu me chego a Deus, ele chega a mim. E ao mesmo tempo que eu digo não, o diabo corre, se afasta, foge. Então as duas coisas é uma moeda com dois lados. E nós vamos ou se ajuntar ao diabo ou vamos nos ajuntar a Deus. Nós não podemos dizer sim ou não para as duas coisas. Assim como uma moeda não pode ter dois lados cara ou dois lados coroa. É impossível. Então a única decisão na realidade são duas decisões. Ah, pastor, não sei o que vou decidir, porque eu tenho... A decisão é muito simples. Você vai dizer sim para quem? Ou você vai dizer sim para Deus, ou você vai dizer sim para o diabo. Acabou. Acabou. No final, no frigir dos ovos, depois que você sintetiza, condensa, destila tudo, basicamente é isso. Toda decisão eu vou dizer sim para quem? E a quem eu digo sim, eu estou automaticamente determinando a quem eu estou dizendo não. A quem eu me submeto, eu estou indicando a quem eu vou resistir, ou a Deus ou ao diabo. E essa decisão, ela é nossa. Olha no versículo 18 agora. Sim ou não? Nós vimos aqui no texto como se responde com sim, como se responde com o não, as repercussões disso e o que essas escolhas envolvem. E por último, vamos terminar vendo a repercussão. A repercussão. Versículo 18. Então eu vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Então, o Jordão era a última etapa. É interessante porque essa viagem à Terra Prometida, ela começou atravessando o Mar Vermelho, na fuga do Egito, e ela terminou mais uma vez atravessando o Jordão. Ambos os cruzamentos foram feitos de forma milagrosa, porque era impossível você atravessar o Mar Vermelho, assim como era impossível você atravessar o Rio Jordão. Então Deus, ele abriu o Mar Vermelho e também Deus abriu o Jordão. Então aqui, logo antes de entrar, Deus está dando, faça a escolha. Eu estou oferecendo bênção, vida e o bem. Agora vocês podem escolher também morte, maldição e o mal. E quando você atravessar o Jordão, você vai ter essa decisão, essa escolha para fazer. Então nossas escolhas, elas repercutem sim no presente, mas também e talvez muito mais no futuro. Voltando à ilustração daquela pedra jogada na água, quando você joga aquela pedra na água, a pedra bate na água e você tem um anel, e aquele anel, aquela onda ecocêntrica, ela vai ficando maior. Ela vai ter um alcance maior. Então você pode ver que no início ela começa pequeno, mas a repercussão é grande e vai muito além do que a gente talvez queira ou imagine que possa ir. Mas há uma repercussão. O versículo 4, olhe para Deuteronômio 4, capítulo 4,
Estava no 30, vamos pular para o 4. E vamos no versículo 40, onde isso fica bem claro. É o mesmo livro, tá? Mas o contexto desse princípio e da aplicação não muda, porque mudou de capítulo. Mas Deuteronômio 4:40 fala assim: e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem, a ti e a teus filhos, depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Então veja bem, a repercussão não é só para ti, é para ti e os seus filhos. E aqui fala, e os teus filhos depois de ti. Então a coisa vai indo, aquela onda, ela vai seguindo. Agora note, tanto a boa decisão que gera bons resultados, a vida, a bênção e o bem, quanto a morte, a maldição e o mal. Pastor, então existe, você está falando sobre maldição hereditária? Não, não existe maldição hereditária, tá? Não é o tema de hoje, mas não existe maldição hereditária. O que existe é que nós podemos deixar uma herança espiritual, uma herança que vai seguir. Nós podemos deixar a nossa descendência com uma certa disposição, uma certa queda ou fraqueza em uma determinada área. Não quer dizer que a maldição a descendência não está fadada, tá? Inclusive Deus fala que visitará até a terceira e a quarta geração a iniquidade dos pais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aquela iniquidade, aquele pecado, os defeitos que nós não tratamos, nós vamos deixar isso para que a nossa descendência tenha uma fraqueza, uma propensidade, uma tendência. Não quer dizer que estão fadados para aquilo inescapavelmente, não é isso. Mas haverá uma certa fragilidade em determinada área, que aquela pessoa, ela pode sim ter vitória, como eu e você podemos ter vitória, mas quando a gente quando nós abordamos e tratamos, nós deixamos uma, entre aspas, herança mais limpa, mais pura. Por isso que, como nós vivemos nossas vidas, não vai afetar só nós, vai afetar a nossa descendência também. Então muita gente fala, a vida é minha, eu vivo como eu quiser. Não, a vida não é sua. E mesmo que você não venha ter descendência por qualquer motivo, você está influenciando pessoas ao seu redor. Você tem pessoas que estão olhando para você, pessoas na igreja, na sua família, no bairro, na rua, na escola, no trabalho. Eles estão olhando para você. E você está sendo uma influência para o bem ou para o mal. Então não é uma descendência direta, mas aquilo repercute sim, especialmente no futuro. Então sempre tem uma repercussão para o sim e para o não. Sempre haverá uma ressonância, uma espécie de um eco que vai carregar o resultado dessa decisão. E como a gente viu, rejeitando o A, você está aceitando o B e vice-versa. Rejeitando uma coisa, aceitando outra. Então, terminar onde eu comecei. Não existem escolhas pequenas ou inconsequentes. As escolhas menores e mais banais, a gente pode não ver o resultado final, mas elas começam aqui. Você nunca vai chegar a uma decisão grande sem antes ter passado, ou ser conduzido, ou ter navegado escolhas aparentemente menores, mas que nós não sabemos. O que há é esse intervalo temporal. Eu vou dar um exemplo aqui. Todo mundo já ouviu falar em D.L. Moody. Grande D.L. Moody. Pois bem. Quem já ouviu falar em quem levou D.L. Moody a Cristo? Eu já ouvi falar. Mas para ser bem sincero, eu lembro do grande D.L. Moody. Eu não lembro de quem levou a Cristo. O nome dele me foge à memória. O nome dele não está escrito nas histórias, não está escrito nos livros. Mas quem levou D.L. Moody a Cristo foi o professor de escola dominical dele,
que foi visitá-lo onde trabalhava, se não me engano, numa loja de sapatos. Ele foi lá visitá-lo. Veja bem, uma escolha desse irmão da igreja, que foi visitar um outro, ele não era irmão ainda, tanto que foi levado a Cristo, mas essa uma escolha de um professor da escola dominical, não precisava ser professor da escola dominical, de um irmão, de um obreiro, de um crente, fez uma escolha: eu vou visitar aquele D.L. Moody. Foi lá, conversou com ele, e lá no local do trabalho dele o levou a Cristo. Décadas depois, D.L. Moody é usado por Deus e se tornou um grande nome que iniciou o movimento educacional da igreja, da escola dominical. Foi ele que inaugurou, digamos assim. Ele que tinha tanta influência e tantos trabalhos, começou com aquela visita. Começou com aquela visita. Uma pequena decisão, sem muita importância. Vou hoje, não vou hoje? Vou. Ok, vou. Quem eu vou visitar? João, Maria ou Dwight? Eu vou visitar o Dwight. Escolhas banais, não importantes. Mas eu pergunto, se naquele dia ele tivesse escolhido não ir, teria outra pessoa ido? Teríamos tido não só D.L. Moody, mas mais importante, os resultados? Mais de 1 milhão de almas salvas são atribuídos a D.L. Moody. Eu não sei como chegaram a esse número, mas é o que eles atribuem a ele. Mas teríamos tido tudo isso aqui se não fosse aquela uma decisão, aquele um sim. E se aquele sim tivesse sido um não, hoje eu não vou. Eu estou cansado, está chovendo, eu não estou afim, vai que ele não está lá, eu vou visitar outra pessoa, eu não gosto da cara dele, qualquer motivo. O intervalo temporal, a gente não liga, você não vê. E a maioria das nossas decisões nós não vamos ver deste lado da eternidade. Quando nós saímos aqui aos sábados ou qualquer outro dia e nós levamos uma alma para Cristo, não sabemos se aquela alma nunca vai botar o pé numa igreja, mas vai estar no céu. Ou se aquela alma vai ir e vai atingir e vai alcançar outras pessoas, que vão alcançar outras pessoas, e assim por diante. Então não existe decisão sem consequência. Toda escolha vai ter um resultado final. Assim como a colheita, o resultado final demora. Você não planta hoje um pé de milho e colhe amanhã. Você não planta hoje nada e colhe amanhã. Isso é história de criancinha que planta um feijão e no outro dia tem um pé de feijão alcançando as nuvens. Isso não existe. Vou fechar com Gálatas 6:7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A palavra de Deus é perfeita. Aqui está falando de colher e de plantar, de semear e ceifar. Mas entre um e outro, não é rápido. Há um intervalo temporal. Tudo que o homem semear, tanto o bem, o sim, quanto o não. E essas são as nossas sementes. O sim e o não são essencialmente sementes que nós estamos semeando para aquilo que nós vamos colher quando a colheita chegar. E a colheita vai chegar. Estamos semeando sim para Deus ou estamos semeando sim para o diabo? Estamos semeando sim para a justiça e o que é correto e justo, o que agrada a Deus, ou estamos semeando sim para o mundo, o diabo e a carne? São sementes. E cada semente do sim, de um lado, automaticamente é não para o outro e vice-versa. Então vamos semear o sim para as coisas de Deus.